Olá, turma da segunda série, tudo bem com vocês? Hoje teremos aula de filosofia, então por favor acompanhem com a apostila. Vamos lá. Segunda série, filosofia, capítulo 5, aula 3. Qual o tema do capítulo 5? Empirismo e iluminismo, né? Na aula anterior terminamos o tema empirismo, né? Com as suas características, conceitos e os principais filósofos empiristas. Hoje nós vamos falar sobre iluminismo, tá? Então vamos lá. Primeiramente, vamos falar sobre o conceito de iluminismo. O iluminismo também é conhecido como século das luzes. Foi um movimento intelectual que ocorreu na Europa do século XVIII e teve sua maior expressão na França. Não foi só um movimento intelectual, tá? Foi um movimento cultural, um movimento artístico também, né? E foi se espalhando para vários países, né? O iluminismo, ele prezava o quê? A razão, né, as ideias, por isso o termo iluminismo, né, fazendo uma alusão à iluminação das ideias, ok? A clareza, né, a luz, ok? Bom, a França foi um palco de grande desenvolvimento da ciência e da filosofia, teve grande influência a nível cultural, social e político. Bom, vamos entender agora a questão da ideologia iluminista. A ideologia iluminista foi sendo desenvolvida e incorporada pela burguesia da Europa, a partir das lutas revolucionárias do final do século XVIII. Tá? Então, o maior interessado na difusão dessas ideias iluministas eram os burgueses. Vamos entender o porquê um pouquinho mais adiante. Tá? O iluminismo caracteriza-se pela centralidade da ciência e da racionalidade, ou seja, quais são as duas principais características do iluminismo, pessoal? Ciência e razão, deixando de lado dogmas, superstições, né? E a questão religiosa, tá? Então, os iluministas, os filósofos iluministas, trabalhavam e trabalham somente com a questão da ciência e da racionalidade, ok? O período iluminista também foi o período de transformações na estrutura social da Europa, tá? Então, foi um período em que a Europa foi se transformando totalmente, em vários aspectos da sociedade, politicamente, socialmente, culturalmente, como eu já falei, tá? Então a sociedade foi se transformando. Foi de uma hora para outra? Não. Foi um processo, né, gradual, tá, pessoal? E nisso, né, os filósofos iluministas tinham assim a preocupação de demonstrar, né, que a monarquia ela já não servia mais para a sociedade, né? Que a sociedade precisava de novas ideias, né? De novo tipo de governo, tá? Então, eles sempre faziam questão de demonstrar em suas obras, né? Em seus textos, né? Que a monarquia era uma coisa assim que já não funcionava mais, já estava obsoleta. A sociedade precisava de progresso, de ciência, de razão, ok? Bom, como eu já falei, né, o período iluminista também foi um período de transformações na estrutura social da Europa, onde os temas giravam em torno de liberdade, do progresso do ser humano, né? Então eles pregavam a liberdade, coisa que as pessoas não tinham, né, porque todos eram submetidos à vontade do rei, né? E o progresso. Por quê? Eles demonstravam que a monarquia atravancava o progresso, né? Então era necessário uma nova ordem, né, um novo sistema para o país poder progredir, né, para o continente europeu poder progredir, ok? O iluminismo pretendia corrigir as desigualdades dentro da sociedade e garantir os direitos do indivíduo como a liberdade e a livre posse de bens. Ou seja, eles queriam que todos os cidadãos tivessem direitos, né? Coisa que era negada no tempo monárquico, ok? Então, que o cidadão ele fosse além de um pagador de impostos, mas tivesse os seus direitos, né, individuais garantidos, né? Que tivesse direito ao trabalho, ao respeito, né, a uma propriedade privada, a um pedaço de terra, né? Então, existia toda essa preocupação também com a questão da cidadania, tá? Mas não porque os iluministas eram bonzinhos. Vocês vão entender um pouquinho mais lá na frente. Vamos lá.
Os pensadores adeptos do iluminismo acreditavam que o pensamento racional deveria ser levado adiante, substituindo as crenças religiosas e o misticismo que, segundo eles, bloqueavam a evolução do homem, né? O progresso da sociedade, tá? Então vamos entender. Principais filósofos iluministas. Eu destaquei alguns aqui, mas antes de começar a falar sobre cada um deles, eu quero que vocês entendam o seguinte. Importante que vocês tenham domínio sobre o conceito do que é iluminismo, né? Quais eram as suas principais características, como eu já falei, a questão da ciência, da racionalidade, né? E qual era a preocupação dos iluministas, né? Derrubar a monarquia, né? Transformar a sociedade, fazer as pessoas pensarem por si próprias, né? Esquecer a questão da religiosidade, dos dogmas, né? E trabalhar com a razão. Por quê? Porque com a razão o ser humano consegue progredir, né? Juntamente com a ciência, a pessoa, a sociedade consegue progredir, né? E no estado absolutista, né? No sistema monárquico, tudo vem do rei. O rei está acima de tudo. A última palavra do rei. Então as pessoas ficam submetidas a um único ser, né, que acha que está acima do bem e do mal. Então os filósofos surgiram, né, com outras concepções, né, com o iluminismo, para alertar as pessoas que o rei, ele não era absoluto, ele não era o dono da verdade, né? Porque no período monárquico sempre existiu aquela coisa do que o rei, né, era o representante de Deus na Terra, né? Então, em toda a monarquia sempre existiu esse dogma, né? Essa questão de que o rei é uma pessoa escolhida, é uma pessoa abençoada. Então, os filósofos iluministas fizeram todo um trabalho, né, de fazer as pessoas pensarem, será mesmo? Né? Será que isso não é uma superstição? Vamos começar a mudar essa sociedade através da razão, do progresso, da ciência, deixando de lado essas questões religiosas, esses dogmas, essas tradições, né? Porque senão a sociedade vai ficar estagnada. Ok, pessoal? Então, o trabalho dos intelectuais, né, dos filósofos iluministas, foi de suma importância para o progresso da sociedade dentro daquela temporalidade, tá? Porém, quem financiava, né, os filósofos, né? Eles tinham que pagar suas contas, né? Não tinha como ficar sentado horas e horas, meses e meses ali, escrevendo livros, teses, né? Tinha que ter alguém por trás para financiar todo esse trabalho. E aí, quem entra em cena são os burgueses, né? Comerciantes, né? Que conseguiram um progresso financeiro muito significativo, né? Porém, eles não tinham participação política na sociedade, porque a monarquia sempre atrapalhava os negócios da burguesia, né? Sempre atrapalhava a participação da burguesia, sempre deixava a burguesia fora da política. E aí, né, de uma maneira estratégica, houve essa união, né, da burguesia com os filósofos iluministas. Ou seja, os burgueses financiaram todos os trabalhos, todas as obras, né, sustentaram os filósofos enquanto eles trabalhavam, né, disseminando ideias, né, de progresso, né, e de ciência, de racionalidade, que isso tudo ia mudar a sociedade. E aí os filósofos iluministas, com as suas ideias, com as suas obras, foram abrindo caminho para a ascensão da burguesia e o enfraquecimento da monarquia. Ok, pessoal? Entendidos até aí? Então, esse é o ponto principal, tá? Vocês têm que ter o domínio desse processo, dessa questão do iluminismo, tá? Não é decorar, mas entender, compreender os acontecimentos, por que eles aconteceram e quais foram as consequências, tá? É isso que é importante. Não existe esse fator assim, aconteceu porque aconteceu. Não, nada acontece por acaso. Tudo é uma sucessão de fatos, tá? Chama-se processo histórico, processo filosófico, ok? Agora nós vamos falar sobre os principais filósofos iluministas. Eu destaquei alguns, tá? Temos Voltaire, que nasceu em 1694 e morreu em 1778. Ele foi um filósofo, escritor, historiador francês. O que ele defendia, pessoal? Qual era a linha de pensamento dele? Defendia a liberdade de pensamento e criticava a nobreza, né?
através das suas obras, logicamente. Jean-Jacques Rousseau, 1712 a 1778, ele foi um filósofo social, teórico político e escritor suíço. Defendia a ideia de um Estado democrático que garantisse igualdade para todos, tá? Temos também Montesquieu, que ele viveu de 1689 a 1755. Ele foi um filósofo social e escritor francês. Defendeu a divisão do poder político em legislativo, executivo e judiciário. Então ele defendia, a divisão dos poderes, tá? Para um governante poder governar melhor, né? Dividir para governar. Adam Smith, liberalismo econômico, 1723 a 1790. Foi um filósofo e economista escocês, tá? Smith foi o principal teórico do liberalismo econômico. Sua obra mais importante chama-se Ensaio sobre a Riqueza das Nações, perdão, em que defende uma economia baseada na lei da oferta e da procura. Pessoal, chegamos ao ponto principal aí, né? Um ponto em que a burguesia se apoiava, se interessava, a questão econômica. Vamos entender agora o conceito, né, a questão do liberalismo econômico. Prestem atenção, por favor, tá? Liberalismo econômico. O Estado é verdadeiramente poderoso se for rico, tá? Para enriquecer, o Estado precisa expandir as atividades econômicas capitalistas, ok? Para expandir essas atividades econômicas capitalistas, o Estado precisa dar liberdade econômica e política para os grupos particulares, os burgueses, né? O conjunto dessas ideias ficou conhecido como liberalismo econômico, cujo principal representante foi o economista Adam Smith. Então, vocês estão compreendendo qual é o cerne da questão? É a questão econômica. Não que eu esteja deixando de lado os outros filósofos, mas a questão do liberalismo econômico, pessoal, é o pilar da burguesia, né? Porque eles querem o quê? Eles querem a ascensão política para poder expandir os seus negócios, para poder ter o quê? Mais liberdade para o seu negócio, para expandir as suas negociações, para ter o quê? Maior lucro, e a monarquia atrapalhava, tá? Então, quando falamos de liberalismo econômico, esse é o ponto principal, essa é a espinha dorsal da questão do iluminismo, dos filósofos iluministas, da burguesia e da monarquia, né? Então, tudo foi estrategicamente planejado, tá, pessoal? Tudo foi planejado, tá? Não houve um acaso, tá? Nada disso, tá? Até porque a burguesia não ia gastar dinheiro bancando, financiando, né, os filósofos sem ter um retorno, tá? Então, quando falamos sobre liberalismo econômico, prestem atenção, né? Para enriquecer, o Estado precisa expandir as atividades econômicas capitalistas, certo? E para expandir as atividades econômicas capitalistas, o que as pessoas precisam? De liberdade política e econômica para grupos particulares. Quem eram esses grupos particulares? Os burgueses, ok? O conjunto dessas ideias ficou conhecido como liberalismo econômico, ou seja, liberdade econômica, tá? Para a burguesia, ok? Entendidos até aí? Então, o que eu quero que vocês entendam, né? O conceito de liberalismo econômico. Tá? Eu acabei de explicar aqui, expliquei 2 vezes, enfatizei, né, grifei, tá? Então, o que acontece? Podemos concluir que os filósofos iluministas construíram através de suas ideias, né, e de suas obras um caminho para o enfraquecimento do absolutismo monárquico e o fortalecimento da burguesia. Gente, tá bem explicadinho, né? Tá claro como água. A burguesia, por sua vez, financiou as obras dos filósofos e, com a ajuda desses, a burguesia conseguiu espaço político e liberdade para as suas negociações comerciais. Gente, esse finalzinho aqui tá tranquilo, né? Então, esse é um assunto extremamente importante, tá?
cai muito em Enem vestibular, gente, isso aí é recorrente, sempre cai, tá? Então eu costumo falar o seguinte para os meus alunos: não comecem a se preparar para provas de Enem vestibular na terceira série, não. Vocês vão se embolar. Comecem desde a primeira série, tá? Então, sempre nas minhas aulas eu enfatizo isso, tá? O conteúdo que eu estou dando, tá? Que eu acrescento além da apostila, é um conteúdo que sempre cai em provas de Enem de vestibular. Então, o que eu falo para vocês? Tenham o domínio do conceito, do objetivo, das características, tá? Com relação aos filósofos, levem a sério, pessoal. Não adianta colocar ali numa prova. Quem foi Voltaire? Foi um filósofo. Não. É necessário que você entenda, que você tenha domínio sobre o que o filósofo defendia, ou seja, a sua linha de pensamento, tá? Que isso sempre cai em provas, tá, pessoal? E a questão do liberalismo econômico, ter domínio sobre o conceito do que é liberalismo econômico, isso também cai muito em prova, tá? Então comecem a se preparar desde já, tá bom? Então vamos lá. De posse de todas essas informações, né? Façam a D3, capítulo 5. Explique o que é liberalismo econômico. Pessoal, perguntinha fácil, resposta mais fácil ainda, porque eu acabei de explicar, tanto quanto 2 vezes, né? Então vamos lá. Exercícios diversos, número 5, página 15, tá? Questões 25, 26 e 27, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida estarei à disposição, tá bom? Fiquem à vontade para perguntar, tenho o maior prazer em responder, tá? Tenho uma boa vontade, estamos aí. O importante é tirar as dúvidas. Amo dúvidas, né? Sempre falo isso, porque quem tem dúvida é sinal que estudou, tá bom? Vou ficando por aqui, forte abraço e até a próxima aula.